Por bondade, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, do versículo de número 11 ao versículo de número 14. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Juízes. Amém. Vamos mais uma vez fazer a leitura participativa? Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abies-rita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vamos mais uma vez, todos juntos? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Estamos aqui hoje com uma palavra da parte do Senhor, onde eu entendo, não sei se os irmãos perceberam, que o Senhor, ele trabalhou desde o início do culto. Desde quando o pastor Valdeir, ele iniciou a oração, cantou os hinos da harpa, que o Senhor está falando sobre os disponíveis na casa dele, sobre os trabalhadores que trabalham na seara dele. O dono da igreja vai falar com os disponíveis essa noite. Quantos são os trabalhadores da casa do Senhor que estão aqui para glorificar o nome dele? Amados e queridos irmãos, e até o louvor do coral foi sobre Gideão. E o pastor ele chegou e nos ajudou muito com o louvor do hino. E ficou bênção, irmãos. Amém? Então, para iniciar o texto, eu queria chamar a tua atenção a perceber que o Senhor é um Senhor que vê tudo, é um Senhor que percebe todas as atitudes, ele olha no detalhe, na intimidade do coração, e ele conhece a intenção do coração de cada um que está aqui essa noite. Então somos totalmente conhecidos do Senhor. Ele sabe, ele conhece as nossas motivações, ele sabe e conhece das nossas pelejas, e ele tem um entendimento claro de cada um de nós. E por certo que nós, por muitas vezes, como nos afastamos do Senhor, o Senhor, ele cria e coloca situações para que voltemos à sua palavra, para que nos aproximamos à palavra dele. E eu fico maravilhado com o Senhor, porque se tem alguém que sabe agir para com que o ser humano, um dos seus servos, um dos seus filhos e uma das suas filhas, se volte para ele, é o Senhor. E o Senhor, ele é atento, por vezes, ele fica a analisar o coração do homem. Em toda a Escritura Sagrada, o Senhor não procura por talentosos. O Senhor procura por disponíveis. O Senhor, pela maioria que a gente observa na Escritura Sagrada,
A gente percebe que quanto mais faz tarefa, quanto mais tem colocado a mão no arado, quanto mais se torna disponível na obra do Senhor, mais é aquele que o Senhor chama, é o Senhor, Ele usa, Ele fala ao coração e Ele quer fazer algo na nossa vida, na minha vida, na tua casa, na tua família. E analisando a situação de Gideão, não foi diferente. O povo naquela época tinha se distanciado do Senhor. E o Senhor deu liberdade aos midianitas para oprimir aquele povo, para se aproximar e fazer de tamanho tal que aquele povo sentisse que se distanciar do Senhor não é algo bom. Se distanciar do Senhor é fechar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos e ficarmos andar-nos ao derredor, sem saber para onde vai, sem saber o momento certo de sair, o momento certo de entrar. E aquele povo estava sendo tão apertado, mas tão apertado de maneira tal, que começou a clamar ao Senhor. E às vezes eu fico lembrando, quando vamos nos distanciando um pouquinho do Senhor, e o Senhor nos aperta em algumas situações, em algumas áreas da nossa vida, que a gente fica sem entender por que a gente está sofrendo tanto por causa de algumas situações, que a gente clama ao Senhor, a gente ora com mais veemência, a gente começa a jejuar, a gente começa a se dispor para com o Senhor. Mas quer uma verdade, querido? Todo trabalhador da obra do Senhor, o Senhor sempre tem uma conversa de perto. O Senhor sempre tem uma conversa onde Ele fala com o caráter do homem e da mulher. Ele tem um envolvimento mais tão intenso com aquele que faz a obra do Senhor, que o Senhor de maneira tal deixa confundido de qualquer situação. O Senhor é um Senhor que revela, o Senhor é um Senhor que fala, e o Senhor é um Senhor que não deixa nenhum filho dele de olhos como fechados. Então eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor é o Senhor que abre os olhos. O Senhor é o Senhor que fala na intimidade do homem. O Senhor fala numa madrugada, o Senhor fala num quarto. O Senhor fala através de um louvor, querido, que parece que está falando pessoalmente comigo e contigo. E às vezes a gente participando de um culto, eu fico tão feliz, mas tão feliz nos cultos, por quê? Porque eu vejo a forma tremenda que o Senhor trabalha no meio da igreja. No meio da igreja ninguém fica confundido. Você pode estar até trabalhando em oculto, né, pastor Valdeir? Pode até estar malhando trigo no lagar, num lugar imprensado. Talvez a peleja do teu dia a dia tenha entristecido o teu coração. Talvez o midianita que está tentando te oprimir por causa do problema e por causa da situação difícil, nos deixa por muitas vezes olhando para baixo. Malhando o trigo no lagar, mas olhando para baixo. E às vezes acontece sim, irmãos. O servo do Senhor às vezes percebe que está numa situação que não vê esperança. O servo do Senhor vê uma situação que não está conseguindo gerar frutos. E o evangelho de Deus é gerar frutos. Será que nós, se estivermos olhando para as nossas mãos, das nossas mãos está sendo gerado frutos? Porque o dom eu sei que o Senhor te deu. Eu sei que o Senhor te prometeu lá atrás. Eu sei que o Senhor falou de diversas formas há muito tempo e no meio da caminhada. Só que há momentos que estamos tão apertados e oprimidos que a gente não vê, a gente não ouve e a gente não sente. É nesses momentos que o Senhor,
ele se apresenta para com Gideão, debaixo daquela árvore grande, ele assenta, começa a observar Gideão, começa a entender como é que Gideão está trabalhando, começa a entender quais são as intenções de Gideão, e o Senhor chama Gideão para um particular. E particular esse é que me chama a atenção. Porque o Senhor diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. E através dessa palavra eu queria te dizer essa noite, mulher, tu és mulher de valor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quem é que tem te levantado para tentar te diminuir, mas eu quero te dizer essa noite que tu é mulher de valor. Assim diz o Senhor. Aleluia. Ei, varão valoroso, olha para cá. Eu quero te dizer essa noite que a palavra do Senhor está dizendo que tu és homem de valor. Tu és homem de valor na obra dele. Aleluia. E ele está chamando Gideão para um tete-a-tete. Ele está chamando Gideão para um particular. Porque quando o Senhor, ele escuta o menor da casa, aquele que ninguém dá nada, ele vai lá, por detrás da malhada, e manda chamar Davi. Aleluia. Ele vai lá no meio de um povo idólatra, ele vai lá e chama Abraão. Aleluia. O Senhor, aleluia, ele está falando a corações aqui essa noite, que fazem a obra do Senhor, que tem um chamado específico da parte do Senhor. E Satanás, por muitas vezes, tem tentado te entristecer o coração, levantado situações para fazer parar, colocado pessoas para intrigar a você desistir. Mas eu venho com a palavra do Senhor essa noite te dizendo, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa do Senhor. E por muitas vezes, quando a gente sabe que consegue uma intimidade com Deus, que a gente consegue uma proximidade com Deus, não tem jeito, irmãos. Nós questionamos. Senhor, mas como os nossos pais diziam, Senhor, antigamente tu fazia mais. Antigamente a gente via prodígios e maravilhas, Senhor. Porque tudo isso está sobrevindo sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o tamanho da tua peleja, mas o Senhor, ele sabe. Eu não sei o tamanho da tua dificuldade, querido, mas o Senhor, ele sabe. Aleluia. E ele olha para com Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Às vezes nós questionamos e o Senhor faz a minha obra que eu te dou força. Coloca a mão no arado que eu continuo te dando força lá no ambiente de trabalho. Coloca a mão na minha obra que nada há de te faltar. Coloca a mão na minha obra porque eu te dou saúde. Coloca a mão na minha obra porque nada vai fazer você paralisar. Coloca a mão na minha obra, é o segredo. Aleluia. E talvez a gente insiste ainda, né? Em momentos, às vezes a gente fala, mas Senhor, eu já estou fazendo muita coisa, eu estou trabalhando muito. Aí o Senhor tem uma palavra para você. Quem falou que o Senhor chama desocupado? Quem falou que o Senhor chama preguiçoso? O Senhor, quando Ele quer trabalhar no homem, irmão Abner, Ele faz coisas tremendas. Meu irmão, veio o Senhor correndo nesses morros do Sagrada Família, para lá e para cá, alguém que há poucos dias atrás estava entre a vida e a morte, numa mesa de cirurgia, a igreja intercedendo e orando, é colocar a mão no arado, irmão Abner, está entendendo?
No meio da peleja, coloca a mão no arado. No meio da dificuldade, a mão no arado. Eu estou triste, eu não vou participar do ciclo de oração. Não, é para participar do ciclo de oração. Eu estou num movimento de campanha agora, o pastor Valdeir agora está liberando uma palavra para o evangelismo. Vamos estar junto no evangelismo, vamos estar junto nos cultos. Por quê? Porque o segredo é colocar as mãos no arado. Porque quando você coloca a mão no arado, o Senhor vai fazendo, Ele vai colocando a mão em cima. Eu tenho vontade de louvar, o Senhor aquece o meu coração e eu tenho parado e nunca mais eu fui louvar. É o Senhor te falando assim, de tete a tete, de frente para frente. Continua se esforçando no ministério de louvor, porque o Senhor tem um chamado contigo no louvor. Por que tu tem parado e desistido? Gideonita de Deus. É o Senhor falando, eu te coloquei o dom para ministrar no louvor. Por que tu tem parado? Aleluia. E o interessante é que Gideão, ele continua malhando o trigo no lagar. E nós sabemos a história, nós sabemos que lagar não é o lugar apropriado para malhar trigo. Mas cada um tem a sua estratégia, e talvez a sua estratégia é levantar nas madrugadas. Talvez a tua estratégia é levantar nas madrugadas. E o Senhor está levantando toda madrugada, e você acorda, às vezes vai no banheiro, volta e volta para dormir. Aí o Senhor tem que parar com o servo dele, num culto, às 19h37, para te dizer, quando você se despertar na madrugada, é Deus falando contigo para você orar, meu filho. Quando Deus te despertar na madrugada, não é para você só ir no banheiro, é porque Ele quer que você ore, porque através da tua oração, lembra da oração de Ana? Louvado seja o nome do Senhor. Ela não estava embriagada, ela estava, aleluia, na intimidade com o Pai, aleluia, louvando e engrandecendo o nome dEle. Aleluia. E o Senhor fala, vai nessa tua força. Levanta a sua mão assim, em nome de Jesus. Recebe força aí, em nome de Jesus. Adiante do teu questionamento, eu estou falando assim, recebe força aí para continuar a tua caminhada. Recebe força aí, aleluia, para não deixar, aleluia, aquilo que entra nos teus ouvidos te entristecer mais. Recebe força. Porque uma coisa que Satanás faz é tentar entristecer o servo do Senhor. Às vezes por palavras, irmã Vanessa. Às vezes por atitudes. Mas sabe de uma coisa? Mesmo triste, a gente está malhando trigo no lagar. E aí confia o inimigo, porque o inimigo não entende. Ele falou, vou frustrar os planos. Aí tem uma palavra. Agindo Deus, quem impedirá? O teu filho vai voltar às casas do Senhor. A tua filha vai voltar aos pés do Senhor. Se tu tem se preocupado pela saúde do teu filho, da tua filha, eu quero te dizer essa noite, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está colocando a mão em cima. Mas o segredo é, faz a obra dele. Faz a obra dele. Aleluia. Nós entendemos, irmãos. A gente é de escola bíblica, a gente é de culto de ensino. O inimigo, ele tenta a todo tempo confundir a gente. O inimigo tenta a todo tempo fazer que a gente fique em círculo. A todo tempo ele tenta assim fazer parar. E o que eu acho interessante é que se a gente sentar aqui e perguntar a cada um dos irmãos seu testemunho, ou se tem algo que está tentando fazer parar, a gente vai ver várias histórias, pastor Valdeir. A gente vai escutar muita coisa. Mas diante dos questionamentos de Gideão, a palavra do Senhor é, vai nessa tua força. Aleluia, porque o mistério que eu tenho contigo é diferente. Vai nessa tua força que eu vou te utilizar nessa obra. Tem tesouros escondidos aqui, pastor Valdeir, no AD Sagrada Família, que ainda vão se revelar sim. Eles ainda vão, aleluia, mostrar os dons sim.
E às vezes a gente fica dizendo para a gente mesmo, a gente é o menor da casa. Ninguém presta atenção, somos o menor da casa. E eu volto a repetir. O Senhor tem um mistério diferente, quem é o menor da casa. Já percebeu? Aleluia! Porque ele diz assim, ó, eis que a minha família é a mais pobre, a menor em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Você já se sentiu assim, irmão? Você está falando que você mesmo é o menor. E o Senhor, na sua palavra, está dizendo, você tem valor. Você tem valor, não desiste não, porque você tem valor. Aleluia. Glória, 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 seja o nome do Senhor. Imagina, de maneira teofânica, o Deus Todo-Poderoso se apresenta para Gideão. E Gideão está paralisado com aquelas informações, com tudo aquilo que o Senhor está falando com ele. Só que Gideão, ele cria uma dúvida no seu coração e Gideão pede um sinal. Agora eu fico imaginando Deus embaixo daquela árvore, falando, espera um pouquinho que eu vou preparar a minha oferta, Senhor. E o incrível, que o Senhor, Ele espera. Aleluia! O Senhor está aguardando, querido, você arrancar essas muletas espirituais. Ele está aguardando, louvado seja o nome do Senhor, você sair desse medo que te enclausura. Ele está falando contigo nessa noite, porque Ele sabe que Ele conta contigo. Ele não poderia desistir de Gideão tão fácil. Gideão estava malhando sozinho, estava fazendo quando ninguém estava fazendo. Gideão, ele estava firme quando poucos estavam firmes. E o Senhor falando, ó, eu tenho me agradado de Gideão. Ele pensa que está sozinho, mas eu estou do lado dele, eu estou com ele, eu estou vendo com ele, eu estou fazendo com ele. Ele pensa que está caindo, mas eu estou lá e equilibro ele. Ele pensa que as estruturas não suportam mais nada. Aí o Senhor coloca a mão em cima e fala, estou eu dando estrutura. Aleluia. Se você soubesse, irmão, se você tivesse esse entendimento que se o Senhor não tivesse com as mãos em cima, tudo já tinha acabado. Sabe aqueles momentos que a gente pensa em correr doido? Pensa que nada mais está dando certo. Está tudo numa condição atrapalhada e você fala, não, eu tenho que simplesmente paralisar mesmo. Aí o medo vai tomando conta. O coração começa a acelerar. A ansiedade fica tão viva que você não consegue nem ter mais pensamentos que você teria antes. Porque você sabia, querido, que quando você está com o coração ansioso, angustiado, oprimido, você não consegue raciocinar direito. Aí o Senhor querendo que você execute os planos e você deixando o medo tomar conta. O Senhor querendo trabalhar, mas você está deixando a ansiedade falar mais alto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor está falando conosco, ei, para com tudo e faz a minha obra. Eu te espero, Gideão, eu aguardo, mas faz a minha obra. E Gideão vai lá, prepara o cabrito, bola os asmos, de uma efa de farinha, carne, pôs no açafate, caldo pôs numa panela e trouxe debaixo do cavalo e apresentou. Olha só. O Senhor está te esperando nessa noite. O Senhor está te esperando nessa noite. Você não está entendendo que o mistério de Deus é voltar à intimidade contigo. O mistério de Deus é falar, aleluia, cara a cara contigo. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Que o Senhor, Ele aceitou a adoração de Gideão. Ele estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu toda a carne, e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Você sabe que você consegue, aleluia.
Você sabe, querido, que por muitos momentos a gente se esforça até para se entregar em adoração a Deus, mas tem algumas vozes que nos atrapalham até a adoração. Aleluia! E o Senhor está te aguardando. Você lembra das orações antigas? Você lembra das disponibilidades que você vinha fazendo na obra do Senhor? O Senhor está com saudade. Aleluia. O Senhor está com saudade. Aleluia. Aleluia. E quando Gideão entrega aquela adoração, o Senhor olha para Gideão e fala: Gideão, eu não aceito, Gideão, dividir a minha glória com ninguém, Gideão. Eu não aceito, Gideão, dividir a minha glória com ninguém. Cadê o meu tempo, Gideão? Cadê o meu secreto, Gideão? Cadê as lágrimas, Gideão, que tu liberava? Cadê o compromisso que tu tinha comigo, Gideão? Gideão, não tínhamos feito uma aliança? Aliança essa que eu, Senhor, não quebro. O Senhor é um Senhor que não desfaz aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, Gideão, o altar a Baal? Destrua e levanta um altar para mim. Porque a glória do Senhor não pode ser dividida com ninguém. A glória do Senhor, aleluia, é única em nossas vidas. Se estamos aqui é por Ele. Para Ele são todas as coisas. Aleluia. E o versículo de número 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e se ajuntaram todos após ele. Olha para cá. O Senhor, por algumas vezes, Ele faz diferente da vontade humana. Era tão fácil, se o Senhor pegasse aquele povo todo, pastor Rodei, fosse lá mediante aos midianitas, seria, aos nossos olhos, uma condição muito mais firme, mais forte. Porque eram 32 mil. Mas nós, por algumas vezes, estamos tentando fazer do nosso jeito. E o Senhor está dizendo, aleluia. Se preocupe em prestar atenção, aleluia, como eu quero que faça. Entenda, aleluia, com os sinais que eu estou apresentando no nosso meio. Eu tenho falado e não tenho falado pouco, aleluia, da minha vontade, do desejo, aleluia, do coração do Senhor. Esqueça um pouco a tua força e lembra, aleluia, que tudo está no controle do Senhor. Aleluia. Então o Senhor, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão e Gideão, ele junta todo aquele povo. Mas como o Senhor, ele não quer dividir a sua glória com ninguém, ele fala a Gideão, Gideão, quem agora, pois, aprega aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo, 22.010 ficaram. Irmãos,
Tem algumas pessoas que não foi os seus olhos que se distanciaram, não foi uma palavra tua, não foi algo que aconteceu, que essa pessoa ela se distanciou de você. Tem pessoas que o Senhor quer que se distancie mesmo. Porque o Senhor conhece o coração. Ele sabe do desejo. Ele conhece a inveja. Ele conhece o sentimento que está por dentro. Ele conhece coisa e vê coisa que nós não vemos. Então, sabe aquela pessoa que você fala, fulano já não me liga há um tempo. Fulano antigamente era bem próximo, a gente fazia muita coisa junto e agora não dá mais, parece que a situação fecha. A melhor coisa é a gente entender e a gente escutar a voz do Senhor. Aleluia. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas, Senhor, se com 32 mil já era difícil, Senhor, agora com 10 mil ficou difícil. A luta às vezes aperta, né? Irmão Alexandre, a luta às vezes aperta, né? E a gente fica assim, não vou aguentar mais, não vou aguentar mais. E aperta mais um pouquinho. E o Senhor fala, segura firme. Segura firme. Aleluia, porque eu estou no controle. Eu estou no controle de todas as coisas, das minhas mãos. Não há quem possa escapar. Fica tranquilo. O Senhor está no controle, viu? O Senhor está no controle da tua situação. Aleluia. É por isso que não quebrou ainda. É por isso que não acabou ainda. Porque Ele está no controle. Ele olha para Gideão e pensa, Gideão, vamos lá, Gideão, com esses 10 mil. Ele fala, ainda tem muita gente. Irmão, eu queria te dizer algo. Você que está com alguma dúvida, está precisando tomar alguma atitude, tomar alguma decisão na sua vida. E às vezes a gente pega a decisão e coloca para trás. Está acontecendo contigo? Você tem que tomar uma decisão e você fica adiando para tomar a decisão. E por estar adiando a tomar a decisão, o Senhor fica colocando em volta. Igual aquele povo do Egito. Fica colocando em volta. Senhor, por que ainda não deu certo? Porque não tomou a decisão que tinha que tomar. Senhor, por que ainda não aconteceu? Porque não tomou a decisão que tinha que tomar. Senhor, mas o meu coração tem dúvida. Se o teu coração tem dúvida, peça ao Senhor discernimento. Se você quer o entendimento se é ou não é da vontade do Senhor, peça ao dono da seara. Porque Ele manda a resposta ao justo. Oh, Espírito Santo. E o Senhor deu uma estratégia a Gideão. Gideão, todos aqueles, Gideão, que colocar os joelhos, separa. Quem for beber água, Gideão, se pegar Gideão com as mãos e colocar na boca, coloca de um lado. Se colocar os joelhos e for lá com a boca, Gideão, na água, separa do outro lado. Fica ligado no trono que o Senhor, Ele fala, aleluia. O Senhor fala, aleluia, ao coração. O Senhor dá estratégia para você resolver o problema. O Senhor, aleluia, te dá condição, te dá capacidade para você resolver o problema. E quer que eu te diga uma verdade? Eu estava lendo uma pesquisa que diz que 80% da nossa sociedade, 80% daquilo que nós projetamos para o mal, não acontece. Então só fica na ansiedade mesmo. Só fica fazendo a pressão oscilar mesmo. Só fica tirando a nossa paz mesmo. Você não é servo do Senhor? Você não tem, aleluia, a convicção que Ele está no controle de todas as coisas? Então a Bíblia diz para lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Tudo aquilo, aleluia, que não é capaz que você suporte, lançar sobre Ele. Que Ele tem cuidado de vós. Aleluia. E sabendo desse detalhe, irmãos,
O inimigo, por muitas vezes, tem ficado furioso. Porque vem uma palavra de tristeza, pastor Valdeir, e a gente está glorificando o nome do Senhor. Quando ele pensa que ele vai nos derrubar, a gente está salpodiando de alegria, tocando em nome de Jesus. Por quê? Porque não vivemos por vista, mas por fé. Aleluia! E sabemos que a oração do justo surge dos seus efeitos. Aleluia! E eu estou com um negócio comigo agora, irmão. Quando eu estou no meio de uma dificuldade, pode ser onde for. Eu fecho os olhos e falo, Senhor, coloca as mãos lá, Senhor. Resolve, Senhor. Eu sei que as minhas mãos não conseguem chegar, mas as tuas mãos conseguem. Aleluia. E eu fico maravilhado, sabe por quê? Porque é um Senhor que responde, aleluia. É um Senhor que Ele fala. É um Senhor que Ele não nos deixa confundido. Fica com essa palavra essa noite. O Senhor é um Senhor que não nos deixa confundido. Aleluia. Jovens que estão aqui, que estão pensando em casamento, namoro ou algo parecido. Sabe o segredo? É só apresentar o Senhor. Você falou, Senhor, uma coisa que eu faço também, irmã Vanessa. Senhor, se não for da tua vontade, fecha as portas. Senhor, se não for da tua vontade, cria situações. Sabe o tratamento? Sabe quando você descobre uma coisa e fala, meu Deus, é o Senhor falando e você não está entendendo. Ah, vou dar mais uma chance. Ah, vou esperar mais um sinal. O Senhor fala, irmãos. Aleluia. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena esperar mais um ano? Irmão Pedro, vale a pena esperar mais 2 anos? Mas quando for firmar, meu querido, que seja da vontade do Senhor. Porque a irmã Isa pensa que não vem as pelejas, não? Vem as pelejas. Vem as situações difíceis. Mas não tem jeito, ela fala algumas coisas, ela fala assim comigo. Não tem jeito, filho. Aqui, ó, a aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Voltando para o texto. O Senhor, Ele dá estratégia a Gideão. O Senhor fala ao coração de Gideão. Só que às vezes eu fico intrigado com Gideão. Porque Gideão, ele não fica satisfeito. Sempre ele pede um sinal, irmão Célio. Ele vai falando, vai confirmando, mas Gideão vai pedindo um sinal. E não há problema para o Senhor nos dar sinal. Você sabia disso? Irmãs, vocês são bênçãos, irmãs. Vocês têm uma visão que eu não consigo ter, pastor. As irmãs, elas chegam e observam e elas veem tudo. É incrível. Esposos, deem atenção às suas esposas, porque ela vê coisa que a gente não vê. Ela vê maldade onde a gente não vê. Ela vê situações que a gente não vê. Então escuta, porque através de uma palavra dela é um livramento que o Senhor está dando na tua vida. Através de uma palavra do trânsito, vai mais devagar, amor. É um livramento que o Senhor está te dando, aleluia, dentro do trânsito. Às vezes quando você chega lá no rodízio, a esposa fala, pé no freio, vai devagar. É o Senhor dando um livramento de um infarto. Aleluia. Então bom é quando a gente entende que a voz é da parte do Senhor. Porque Gideão entendeu. Ficou meio com a estrutura balançada, irmão Francisco, porque agora só com 300. Aleluia. Esses momentos que você está triste, desanimado, e que o Senhor fala, não, eu quero mais um pouquinho de ti. Você recebe uma oportunidade para louvar, para participar de uma apresentação, para estar lá no meio do evangelismo.
Já percebeu que às vezes, irmã Rosângela, a gente não tem estrutura nenhuma para estar fazendo? E a gente que está pregando, é a gente que está no evangelismo, é a gente que está na peleja. Às vezes a gente não tem estrutura nenhuma. Mas a palavra é, vai nessa tua força, valão varoroso. Vai nessa tua força, vai nessa tua força. Se tem alguém precisando de força, pode pedir ao Senhor, que o Senhor manda força. Aleluia. E a preocupação de Gideão, ela não passou não, irmãos. Gideão, ele sempre ficou preocupado com os midianitas. Mas mesmo preocupado, ele fazia a vontade do Senhor. Olha só o segredo. Mesmo com medo, mas faz a obra. Ei, irmão Célio, hoje foi bênção, né? Aí, irmão Célio, mas eu tenho uns dias já que eu não evangelizo, eu estou um pouco preocupado. Meu querido, bora fazer a obra. E quando eu penso que não, está o irmão Célio lá batendo na casa do povo, pastor, interfonando e falando da palavra do Senhor. Ah, estou com medo, vai com medo mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, a gente fica escondendo. O Gideão começou a esconder o sentimento. Já pedi sinal demais. Velo seco, terra molhada, velo seco. Quantos sinais às vezes a gente pede para uma confirmação da parte do Senhor? Só que o Senhor, ele conhece o coração de Gideão. E ele sabe que Gideão, para ir para a peleja com aquele medo que ele estava, não ia ter jeito. Aleluia. Aí ele fala, Gideão, chama o teu moço e sobe. Para tu escutar, Gideão. E Gideão vai lá, escuta que um midianita teve um sonho. Eu não sei da forma que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer na tua vida. Eu não sei da forma que Deus ele vai intervir, aleluia, na tua situação, mas eu, aleluia, pela palavra de fé, eu creio que Ele vai intervir. Eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava às tendas e as feriu, e caíram e a transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. Gideão escutando o sonho e falando, não, o Senhor é fiel, Deus é fiel, aleluia, Deus é fiel. Deus é fiel para agir na promessa que foi, aleluia, liberada pela palavra dele. Deus é fiel sim, irmão, sobre a tua vida. Esse cenário que você está passando, o Senhor que tem observado sim. E Ele vem com a palavra de ânimo sobre a tua vida hoje. Suporta um pouco mais. Ora um pouco mais. Quer compartilhar, aleluia, compartilha com o Senhor. Você questionar, questiona para com o Senhor. O Senhor, aleluia, Ele aguarda, Ele escuta. O Senhor é um Senhor que trabalha no meio do seu povo. Oh, Espírito Santo, por bondade, se coloque sobre seus pés. A partir de hoje, quando você estiver passando por alguma crise de ansiedade, por algo, aleluia, que está tentando te dominar, você lembra disso, 80%, aleluia, das nossas preocupações não acontece. E não acontece porque o Senhor está com a mão em cima. Eu queria que você entendesse que Ele está no controle de todas as coisas. Ele não te esqueceu, não te abandonou. Aleluia. Aleluia. E aqueles 300 não precisaram desembainhar uma espada, irmãos. Porque o Senhor, aleluia, entrou no meio da peleja. O Senhor, aleluia, Ele vai entrar no meio da peleja para resolver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Nesse momento eu queria que você fechasse os teus olhos. Aleluia. Glória, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. E por um ato de fé, irmãos, eu queria